Turma, começando com força total, mais uma Masterclass aqui no meu canal do YouTube. Você que é novo por aqui, meu nome é Daniel Lima, sou médico plantonista do dia a dia da emergência, um educador, né, de trauma e emergência, sempre trazendo e construindo conteúdos atualizados para você sair daqui e aplicar na prática. Nessa Masterclass vai ter uma abordagem bem especial. Veja só, vamos falar sobre prova da Santa Casa de São Paulo, prova de residência, acesso direto, agora para 2025, e vamos fazer aqui retirar aprendizados para o plantão. Eu vou trazer algumas questões dessa prova de residência e a gente poder aplicar isso lá no plantão da emergência. Acompanha comigo aqui, pega papel e caneta e vamos extrair muitos aprendizados para o nosso dia a dia do plantão. Turma, começando aqui com algumas sinapses. É sempre muito importante a gente ter vários métodos de aprendizado. Um desses métodos é o estudo de questões. E aqui com foco de questões em emergência, que inclusive a maioria das provas de residência, elas têm na sua estruturação, boa parte delas, em todas as áreas, questões relacionadas com a emergência. Acabam sendo muito cobradas questões aplicadas na emergência. Eu, particularmente, adoro estudar com base em questões. Agora, estou falando de questões bem estruturadas. E questões bem estruturadas são questões que envolvem ali dentro da taxonomia de Bloom justamente a possibilidade de você ter uma reflexão, você fazer então uma comparação, um pensamento crítico, fazendo ali uma estruturação. E nada melhor do que fazer isso com casos clínicos. Essas são as melhores questões. Fazer uma questão bem estruturada de caso clínico não é fácil. Eu faço todo mês, eu desenvolvo questões para a faculdade, para dentro do Elite, emergência também. Já tive a oportunidade de elaborar para concursos e de fato, além da responsabilidade, um trabalho ali, né, que exige muita atenção para construir uma questão bem elaborada. Um detalhe importante também é justamente que podemos aplicar, né, tirando questões de prova e aplicar para o nosso aprendizado. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Essa Masterclass ela tem como objetivo justamente descobrir algumas questões de emergência que eu selecionei da prova de residência da Santa Casa de São Paulo, uma famosa prova aí pelo Brasil, agora do acesso para 2025 e criar dicas para o plantão. Veja só, pegar questões e a gente extrair dicas para você aplicar no seu plantão. Então vamos lá. Primeira questão, acompanha comigo aqui. Vamos lá. Um paciente de 22 anos se apresenta no pronto-socorro com dor abdominal. Beleza. Então, possivelmente, estamos um quadro aqui de abdômen agudo. De início insidioso, ou seja, foi progressivo, que começou na região do hipogástrico e irradiou-se para o quadrante inferior direito nas últimas 24 horas. Então, começou na região do hipogástrico e foi ali localizada na fossa ilíaca direita, né, digamos. Ela também relata náuseas, olha os sintomas associados: náuseas, febre leve e anorexia. Diz estar fazendo tratamento para candidíase vaginal. Ao exame físico, a dor, a palpação em fossa ilíaca direita, além de defesa muscular localizada lá na fossa ilíaca direita. Laboratório com leucocitose 15.000, leucócito, diagnóstico mais provável dentre os abaixo. Turma, então vamos lá. Abdômen agudo na mulher, no paciente de sexo feminino, o diagnóstico ele é mais desafiador do que o paciente do sexo masculino. Isso devido às afecções do trato gênito urinário reprodutivo feminino. Em especial, aqui a gente destaca
no sistema reprodutivo feminino. E aqui eu estou falando de útero, eu estou falando de trompa, eu estou falando de ovário. Uma afecção que pode se correlacionar como hipótese diagnóstica nesse quadro é, por exemplo, uma DIP, uma doença inflamatória pélvica, associado ali com a presença de um abscesso tubo-ovariano. E veja que ele já bota ali fazendo tratamento para candidíase. Meio que para você começar a ter um direcionamento para pensar sobre isso. E, na verdade, ser uma informação que pode ser um distrator. O exame físico abdominal associado com a história clínica nessas pacientes podem não definir a tomada de decisão cirúrgica. E o importante é que você saiba que abdômen agudo é um agravo que, se você não fizer uma abordagem de tratamento, seja clínico, seja cirúrgico, esse paciente ele vai progredir de maneira e evoluir de maneira desfavorável. Esse é um dos conceitos que particularmente eu mais gosto de abdômen agudo. Mas vamos lá. Paciente aqui caracteriza-se um quadro de abdômen agudo de que tipo? Será que é um abdômen agudo perfurativo? É um abdômen agudo inflamatório? Um abdômen agudo vascular? Um abdômen agudo hemorrágico? Pelas características, veja, nós estamos possivelmente aqui diante de um paciente com abdômen agudo inflamatório. E a pergunta é, o diagnóstico mais provável. Vamos ver as opções. Qual que você acha que é a opção dessa questão? O que é que essa paciente tem mais provavelmente? Uma ileite terminal, um cisto roto de ovário, uma apendicite aguda, uma salpingite ou uma gravidez ectópica. Então vamos entender aqui, turma. Então vamos aqui pelas opções. Turma, uma ileite terminal, ela não tem aqui uma manifestação dessa maneira tão aguda. O processo de uma ileite pode levar a quadros muito mais gastrointestinais associados. Cisto roto de ovário, ele se relaciona muito com sangramento, hemorragia e repercussão hemodinâmica. É um quadro muito mais agudo, pelo momento da ruptura, do que ser um quadro insidioso. Quando você vê uma salpingite, falei para você, salpingite, doença inflamatória pélvica, associada, dor na região do baixo ventre, região hipogástrica, né? Não costuma ter irradiação, tá? E um paciente vem tendo ali essas dores por mais tempo, não assim de maneira tão mais aguda. Gravidez ectópica, relação com hemorragia, e abdômen agudo aqui hemorrágico, e aqui o que nós temos de mais provável, veja, irradiação para a fossa ilíaca direita, anorexia, uma febre baixa. Turma, isso aqui fortalece o diagnóstico e a dor, a descompressão lá na fossa ilíaca direita para apendicite aguda. Então, muitas das vezes, nesse paciente, nós precisamos de exames complementares, como, por exemplo, o ultrassom abdominal, aqui no caso no sexo feminino, a possibilidade do ultrassom transvaginal ou tomografia, para poder dar o diagnóstico. Porque muitas das vezes a distensão abdominal associada, né, o tecido adiposo, pode limitar a avaliação ultrassonográfica. Portanto, a opção correta vai ser a letra C, apendicite aguda. Vamos para a segunda questão, turma? Segunda questão, vamos lá. Uma mulher grávida, outra paciente de sexo feminino, 32 anos, chegou na emergência após um acidente de carro. Ela está consciente, ou seja, Glasgow 15, a princípio, dor abdominal leve, sem sangramento vaginal. Mas veja, essa paciente, ela está o quê? Gestante de 32 semanas. A frequência cardíaca fetal está normal e a paciente apresenta sinais vitais estáveis. Após o atendimento inicial, a paciente é submetida a uma ultrassonografia que não demonstra deslocamento placentário. Seu tipo sanguíneo é A positivo, a conduta adequada para essa paciente é. Então veja, turma, na abordagem de uma paciente gestante, grávida, vítima de trauma,
Eu quero que você entenda que há uma prioridade. E a prioridade aqui vai ser assistência à mãe. Você só consegue fazer uma assistência ao feto fazendo assistência à mãe. A mãe é a prioridade. A melhor maneira de tratar o feto é tratando a mãe. E nós temos que entender, na abordagem desse paciente, as características anatômicas e fisiológicas da gestante, e aqui uma gestante do terceiro trimestre, e como que isso pode repercutir ao trauma. Uma das repercussões ao trauma que podemos encontrar em uma gestante é que ela costuma compensar muito bem uma perda volêmica. Ela precisa ter uma perda volêmica, digamos, maior para ter um quadro de descompensação. E isso devido ao aumento do volume circulante relacionado com a gravidez. Então você precisa ter uma atenção especial no atendimento a uma paciente gestante vítima de trauma. E é sempre bom valorizar o quê? A cinemática do trauma. Veja, ela foi envolvida num acidente de carro. Então, e tem uma dor abdominal, ou seja, tem um trauma abdominal associado. Teve um impacto. Qual que seria, então, aqui a conduta mais adequada? A administração de imunoglobulina anti-RH. Turma, primeiro, a paciente, ela é tipo A positivo. Ela deveria ser negativa e aí a possibilidade de ter uma sensibilização em um feto que seja positivo, só que para isso eu teria que ter uma evidência de algum sangramento, né, materno, que possa se correlacionar com esse contato lá com uma lesão associada. Aí sim aumenta essa possibilidade. Então, não seria aqui a abordagem mais adequada. Alta imediata, pois o paciente e o feto estão estáveis. Calma. Aí que mora o perigo. Turma, é sempre muito importante, e eu reforço, você correlacionar. Você tem a física do trauma, você tem uma condição especial, é um paciente especial do ponto de vista, né, que temos dois pacientes, um que é uma gestante. Essa paciente, ela precisa ser avaliada com mais detalhe e ter reavaliação. Não dá para ter alta, né, direcionar alta para essa paciente. Precisa de avaliações seriadas. Veja, ela tem dor abdominal. A observação hospitalar por 24 horas, monitorando sinais vitais, maternos e infantil. Turma, essa é a opção correta. Essa paciente tem que ficar sob monitorização. Intercorrências podem acontecer, principalmente nas primeiras 24 horas, por isso o que justifica esse tempo de observação. Realizar cesariana de urgência, nada disso. Administrar corticoide para maturação fetal, também não. Então aqui é um caso que você tem que deixar em observação. Então veja, dica para o teu plantão. Valorize a cinemática, a condição da paciente e mantenha ela para reavaliação. Beleza? Vamos então para mais uma questão que caiu na Santa Casa de São Paulo. Chegamos na terceira questão que eu selecionei. Acompanha comigo lá, vai. Idosa de 82 anos foi atropelada. Outra questão aqui de trauma e uma vozinha que foi atropelada enquanto atravessava a rua e foi levada ao pronto-socorro. Isso acontece com uma boa frequência. No meu cenário do dia a dia, sim. Sabemos que a maioria dos traumas em pacientes idosos estão relacionados com queda da própria altura. Aonde? Em casa. Aonde? No banheiro. Mas temos hoje idosos cada vez mais ativos e não é raro recebermos pacientes idosos da violência do trânsito e até mesmo da violência interpessoal. Então vamos lá. Ela apresenta fraturas múltiplas, incluindo pelve e arcos costais. Turma, inclusive, olha só que dado interessante. Uma única fratura de arcos costais, em especial em um paciente idoso, tem um estudo que mostrou isso. Ele aumenta de maneira significante a mortalidade, em torno ali de 10 até 19% em um paciente idoso. Então é muito importante a avaliação e interpretação dos achados que o paciente pode ter.
Vamos seguindo aqui então para a nossa questão, vai. A paciente está consciente, Glasgow de 15, mas com dor intensa. Então veja, fratura de arco costal dói muito e ela tem fratura da pelve. Turma, pega essa aqui também. Olha só, dica para o plantão dessa questão da prova da Santa Casa de São Paulo de 2025. Se você atende um paciente com fratura pélvica, entenda uma coisa, até que se prove o contrário, é um paciente grave. Até que se prove o contrário, a energia cinética envolvida nesse impacto que levou a uma fratura pélvica foi altíssima. Então, o risco desse paciente ter lesões associadas também é alto. Então, você precisa avaliar, reavaliar esse paciente. Muito cuidado para não cair em ciladas. A paciente, então, falei com o Leslie que a prioridade no manejo inicial dessa paciente devem ser. Então, vamos lá. Administrar antibiótico profilático para prevenir infecção? Não. Não há aqui indicação, a não ser que seja fratura exposta, mas aqui ele não descreve fratura como fratura exposta. Controle da dor e observação em casa? Não, já falei que é uma paciente grave potencialmente. Estabilizar as fraturas e encaminhar para tomografia de corpo inteiro. Isso pode ser feito, a tomografia de corpo inteiro, mas isso aqui não é uma prioridade no manejo inicial. Veja, tomografia de corpo inteiro vai ser dentro de um aspecto da avaliação secundária, depois da tomada de decisão de exames da avaliação secundária, tá? Ventilação e circulação, aí foi no ponto-chave. Estou falando da quê? Avaliação primária. XABCDE, seguindo de controle da dor. E a dor no paciente idoso pode ter repercussão negativa. A avaliação ortopédica e do cirurgião de tórax, isso não vai ser a prioridade. A prioridade é a manutenção da vida, a avaliação primária, reconhecendo e tratando. Então, a avaliação de ventilação, circulação, seguido de controle da dor. Tranquilo? Vamos para a última questão que eu selecionei para a nossa Masterclass, aprendendo com questões da prova da Santa Casa, acesso direto, Santa Casa de São Paulo, para a gente aplicar no nosso plantão. Acompanha comigo aqui a quarta questão. Turma, criança de 2 anos, crise convulsiva tônico-clônica generalizada. Febre 38,5 a 2 dias. Exame físico normal após a crise, o diagnóstico mais provável. Bom, não fala se é uma crise de repetição, se já teve outras crises, mas fala aqui alguns dados importantes. Veja, 3 pontos fundamentais para você interpretar desse caso. O primeiro é a idade. Tem 2 anos de idade. A idade é que é importante para correlacionar. O segundo, ela está com febre. Veja, febril vai fazer pensar na possibilidade de crise convulsiva febril, que acontece até 5 anos, mas principalmente nos 2 primeiros anos. E o terceiro ponto aqui, para você ter esse feeling, é que o paciente ele estava o quê? Com o exame físico normal depois daquela crise. Ou seja, não parece ser um fator que esteja levando a um grau de deteriorização do paciente. Não é um distúrbio metabólico que está levando a uma crise convulsiva, porque se assim fosse, após a crise, o exame físico não estaria normal. Não parece ser um fator associado que leva a um agravo de maneira geral do paciente, fortalecendo que essa criança ela teve o quê? Uma crise febril, uma convulsão febril. Vamos para as opções. Olha só, convulsão afebril primária? Não, tá febre. Meningite bacteriana, uma condição grave, o paciente não estaria com o exame físico normal. Epilepsia mioclônica juvenil, como o nome diz, juvenil, tudo isso vai acontecer na adolescência, 14 a 16 anos. Crise febril simples, sim, né? Não tivemos recorrência, não tivemos outros episódios, não teve alteração, tá? Encefalite viral, não, outra condição grave, que pode ser potencialmente grave, que pode afetar a criança, mas não teria o exame físico normal, então a opção correta é a letra D, crise febril simples. Daniel, e durante a crise convulsiva em criança,
qual que seria a opção para o controle da crise? O midazolam, IM ou intranasal, se você não tivesse um acesso periférico. E convenhamos, um acesso periférico na criança é bem desafiador na emergência, mas você tem uma via IM e intranasal para poder utilizar o midazolam. Turma, veja, na nossa Masterclass, nós extraímos aqui questões da prova de residência Santa Casa para aplicar ali no plantão do dia a dia. Falando em aplicação de plantão do dia a dia, eu quero te convidar a ser um assinante do Elite Emergência. Você que quer ter a oportunidade de descobrir condutas atualizadas e reais de quem vive o dia a dia do plantão, eu, doutora Bruna, doutor Rodrigo, médicos emergencistas com as suas especializações, que vivem o dia a dia da emergência, te mostrando através de um método único, exclusivo aqui no Brasil, em 5 pilares. E um desses pilares é o Emergência Q, onde você vai ter a oportunidade de ter acesso a questões como essa que nós acabamos de discutir aqui na Masterclass, direcionadas para emergência e trauma, fazendo ali comentários escritos, comentários em vídeo, para você aplicar no plantão e ainda de quebra se preparar para concursos e seleções. O link vai estar no descritivo aqui dessa nossa Masterclass. Turma, se você gostou dessa Masterclass, desse momento educacional aqui de acesso gratuito aqui no canal do YouTube, clica no joinha. Se você não se inscreveu no canal, te inscreve, porque você vai receber notificação para cada conteúdo novo que estiver chegando aqui no canal. E faça uma coisa também, compartilha. A gente alcança mais colegas médicos, acadêmicos de medicina, outros profissionais que atuam na emergência. O convite de sempre é o Bora Salvar. Vamos juntos nessa corrente de aprendizado que salva vidas. Tchau, tchau, até o próximo conteúdo.